Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Vieira e hoje nós vamos para a parte 3 e última sobre máquinas térmicas e tipo de combustíveis usados. Para a gente recapitular o que já foi visto na aula 1 e na aula 2, já vimos sobre o experimento com a seringa, o que são máquinas térmicas, a sua relação com o equilíbrio termodinâmico e na última aula estudamos sobre os combustíveis e os combustíveis fósseis. Hoje a gente vai ver alguns exemplos de máquinas térmicas. Para começar, você já observou que, quando a água ferve em uma panela de pressão, a válvula por onde sai o gás, por onde sai o vapor, se movimenta? Tipo esse gifzinho que está aqui, ó. Aquele pininho da panela de pressão, quando o vapor começa a sair por ela, começa a girar. Algo semelhante acontece nas máquinas a vapor. Nessa máquina, nessa panela de pressão, quando o combustível é queimado para fazer a água ferver, o vapor que escapa lá da água que ferveu é usado para mover uma peça, realizando um trabalho. Então, esse movimento aqui, ó, que está acontecendo na tampinha da panela de pressão, é um trabalho, é um movimento, é uma ação. A gente chama essa ação de trabalho. A máquina a vapor é um exemplo de máquina térmica. As máquinas térmicas realizam trabalho, ou seja, uma ação, pelas trocas de calor, como a gente já viu. A energia térmica flui na forma de calor das partes mais quentes, de maior temperatura, do equipamento para as partes menos quentes, de menor temperatura. Parte dessa energia é transformada em trabalho, movimentando pistões e rodas, por exemplo. Aqui eu vou mostrar como funciona uma máquina a vapor de forma bem simples, tá? Então, por favor, acompanhe os números que estão aqui na imagem com os números que estão aqui na explicação. Então, aqui na parte número 1, aqui nessa fornalha, o que está acontecendo? A água está sendo aquecida pela queima de um combustível e essa água ela entra em ebulição, ou seja, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Nessa parte 2, neste cilindro aqui, o vapor de água, que está no estado gasoso, está sob alta pressão e entra nesse cilindro número 2. O vapor passa por uma válvula, essa que eu estou circulando com a minha ponteira vermelha, e empurra um pistão que movimenta as rodas, realizando um trabalho. Então, o vapor que saiu daqui, passou por esse cilindro, passou por essa válvula e subiu. Esse vapor está muito quente, está em alta pressão e ele movimenta esse pistão, que está bem aqui. E esse pistão começa a movimentar essa engrenagem, essa roda, realizando um movimento, realizando um trabalho. Depois que o pistão sobe, o vapor sai, ou seja, a pressão cai e o pistão desce de novo. E esse vapor volta para o cilindro em direção a um condensador, que é esse último equipamento aqui. Nesse condensador, ele recebe uma água fria, uma água que está resfriada. Por que que isso acontece? O vapor, ele está numa temperatura mais elevada. Quando ele entra aqui nesse condensador e encontra com essa água que está fria, vai acontecer uma transformação física. Vai condensar a água, ela está no estado gasoso e volta a ser líquida de novo. E essa água líquida volta lá para a fornalha para começar o ciclo todo de novo. Lembra que a máquina térmica, ela funciona por esse desequilíbrio constante. Toda hora tem que estar aumentando pressão, diminuindo pressão, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, para essa máquina inteira funcionar e girar o que ela precisa girar. Um outro exemplo de máquina térmica é a locomotiva a vapor, que foi muito utilizada nas revoluções industriais. A locomotiva a vapor é um exemplo de máquina térmica. Ela surgiu por volta do século XIX e revolucionou o transporte de cargas e passageiros, que até então era realizado somente por tração animal. Aqui vai funcionar basicamente como eu mostrei no slide anterior. O carvão era queimado em uma fornalha e a energia térmica liberada era utilizada para aquecer a água, que ficava armazenada em um reservatório. Então, aqui tem um reservatório de carvão, ele era queimado, ele era o combustível, ele esquentava a água que ficava aqui nesse reservatório. O vapor formado pela ebulição da água do reservatório era conduzido até um cilindro
Aí passava por todo esse sistema aqui, que empurrava e movimentava um pistão, este pistão que está aqui embaixo. O movimento do pistão era transmitido para as rodas por meio de algumas engrenagens, fazendo esse trem, essa locomotiva a vapor, andar. Um outro exemplo de máquina térmica é o motor de combustão interna. Os motores dos veículos modernos também são exemplos de máquinas térmicas. Seu funcionamento é equivalente ao das locomotivas antigas, porém, a maioria utiliza combustíveis como a gasolina e o álcool para o seu funcionamento e a combustão ocorre dentro do motor. Agora a gente vai acompanhar este desenho com a explicação. Aqui na imagem número 1, o que está acontecendo? O combustível está entrando num cilindro por uma abertura chamada válvula de admissão. Nesse cilindro tem um pistão aqui embaixo. Esse pistão vai comprimir, ele vai subir e vai espremer o combustível junto com o ar. Ele vai deixar bem comprimido e bem pertinho da vela. Por quê? Lá na etapa número 3, essa vela vai funcionar como uma faísca. Ela vai ligar, vai acender essa faísca e como o combustível e o ar estão bem pressionados, ele vai explodir. Essa explosão faz com que esse pistão que tinha empurrado eles desça de uma vez, fazendo com que toda a engrenagem funcione. Então, o pistão volta a subir, empurrando os gases produzidos na combustão para fora do cilindro por meio de outra abertura. Então, aqui, lá no escapamento do carro, vai sair esses gases liberados dessa explosão, chamada válvula de exaustão. As engrenagens transmitem o movimento para as rodas do veículo, fazendo ele andar. Então, toda vez que o carro está andando, as rodas estão andando, acontece esse processo. Entra combustível nesse cilindro, o pistão pressiona esse combustível com ar, a vela acende, acontece a explosão, o pistão se movimenta, movimentando as engrenagens, os gases produzidos saem e é essa loucura, gastando combustível adoidado. E é assim que acontece o motor de combustão interna. Resumindo toda essa ópera de máquina térmica. A energia térmica gerada pela queima dos combustíveis causa um desequilíbrio termodinâmico. Assim como no movimento do êmbolo da seringa ao receber calor, nas locomotivas e motores, essa energia térmica gera o movimento do pistão. Em uma tentativa de restabelecer o equilíbrio termodinâmico, um novo ciclo se reinicia e mais energia térmica é gerada pela queima do combustível, de forma que os motores permaneçam em funcionamento. E assim a gente termina o nosso assunto sobre máquinas térmicas e os tipos de combustíveis usados. Eu espero que vocês tenham aprendido e aproveitado bastante. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar. Não esqueçam de responder o formulário do dia e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!